Olá, meus amigos, que bom estarmos juntos novamente, com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje eu vou lhes falar sobre um personagem que, eu vou lhes dizer, tem uns que o adoram, tem outros que jogam pedra. Vou lhes falar sobre Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, e viveu de 1469 até 1527, portanto, apenas 58 anos. Ele era do signo de Touro, consequentemente era um camarada extremamente determinado, habilidoso, dedicado às coisas que se propunha fazer, mas quase teimoso e extremamente desconfiado de tudo que via. Essas características vão ser percebidas, com certeza, nas suas obras, no seu modo de se conduzir na vida e principalmente naquilo que deixou para a posteridade. O então cenário político na Itália naquela época era extremamente conturbado, conturbado ao extremo, com uma profusão de condados, de ducados, ou seja, determinadas regiões eram comandadas por um duque, por um conde, por um bispo qualquer, e acabaria isso. Levou que a França invadisse a Itália, que na época era dividido, vejam só, a Itália naquela época era dividida em nada mais, nada menos do que 5 poderes: o Papado, Nápoles, Veneza, Milão e Florença. Essas eram as principais cidades que, somadas ao Papa, que tinha uma força política imensa, dominavam a Itália. Florença combateu a França, propriamente a Espanha e o Sacro Império Romano, mas como era frágil militarmente, Maquiavel serviu como emissário diplomático na tentativa de fortalecer a República. Então, desde jovem, ele se aventurou nesses caminhos diplomáticos porque ele tinha uma imensa fluência verbal, tinha um raciocínio extremamente aguçado e era inteligente. Assim, Maquiavel viveu durante os anos essa vida de diplomacia, tendo inclusive sido preso e torturado certa ocasião. Mas como era hábil nas transações pessoais, tanto que preparou um livro, O Príncipe, destinado a um governante. Quando o livro ficou pronto, esse governante a quem tinha sido destinado morreu, tinha morrido. E aí, o que eu vou fazer com esse livro? Simples, pensou Maquiavel. Vou trocar a dedicatória do livro e deu esse livro ao novo governante. Nada mais, nada menos do que um mero arrancar de páginas, a colocação de uma outra, uma dedicatória toda doce para o novo governante. Seus escritos eram totalmente contrários à moralidade cristã, considerada fraca e imprópria para uma cidade que queria ser sólida. Percebam, uma cidade que queria ser sólida não poderia basear-se sobre os princípios cristãos. Seu nome provoca até hoje os mais variados tipos de zombarias políticas e morais. Por quê? Segundo ele, toda forma de crueldade política, vou repetir, toda forma de crueldade política era, enfim, porque os fins justificavam os meios, podendo ser considerado um político até dos nossos tempos. Ou será que estamos alheios a tudo que acontece na nossa República? Bom, por que daqueles tempos e dos nossos tempos também? Eu afianço isso. Porque era importante para a glória do príncipe ou do governante e igualmente para o Estado. Não interessasse se o povo sofria, se o povo isso, se o povo era aquilo. O importante era que o Estado fosse contemplado com aquilo que de melhor houvesse. E
para a minha glória, para a glória do governante, para a glória do príncipe regente. Ele rejeitou todas as propostas platônicas e aristotélicas do estado ideal como absolutamente inatingíveis, pois pregava essencialmente que o poder e o controle, ele pregava essencialmente que o poder e o controle eram os objetivos básicos, essenciais de um príncipe ou de um governante, em lugar da compaixão e da justiça, sendo a moralidade simplesmente deixada de lado. Que moralidade? Nada. Moralidade não interessa. Mentir era a regra. Mentir era a regra. E o ideal era eu fazer o que eu quisesse, desde que eu não fosse pego. E aí eu instaurava o medo, e era com esse objetivo, sempre usando de artifícios, que tal proceder era em favor dos cidadãos. Ou seja, vamos mentir, mentir e mentir. Quanto mais eu mentir, o povo é bobo mesmo, vai acreditar em tudo e eu vou me manter no poder. O patriotismo, e agora vem a contramedida desse estado de coisas caótico, o patriotismo era a moralidade mais importante da qual o príncipe ou o governante deveria pautar-se, deveria ter por balizamento, sendo essa sua teoria que estimulava a defesa do país, estando ele certo ou errado. Então o patriotismo era a regra básica. Assim, toda transgressão era perfeitamente aceita, desde que favorecesse os objetivos do Estado, pois o sucesso de um Estado era o fim supremo a ser atingido. O príncipe, o governante, deve agir como um animal. Percebam agora a ironia da coisa. Deve agir como um animal, pois precisa ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para espantar os lobos que eventualmente se apresentem. E ele escreveu 2 livros, O Príncipe e os Discursos. No Príncipe, sustentava que no mundo corrupto havia a necessidade de um governo forte, ou seja, de um ditador, havendo uma teoria que seria esse o genuíno pensamento maquiavélico. Em Os Discursos, ele pegou mais leve, ele foi mais moderado, preconizando uma república calcada em uma constituição democrática que assegurasse independência, segurança, baseado numa constituição bem elaborada. Importante ressaltar que Maquiavel escreveu seus livros em italiano, a linguagem do povo, e não em latim, que era a língua das elites, podendo sugerir satiricamente que se um príncipe deve assim governar, esse povo deveria, custar o que custar, evitar ser governado por um. Percebam o toque de elegância, de chega para lá governante ruim que ele deu? Este foi Maquiavel. Reflitamos, pois, sobre o que o melhor é para nós, se um governo ditatorial ou simplesmente um governo que se preocupe com a segurança, com a educação, com o que de melhor, com a liberdade dos nossos destinos. Este foi Maquiavel. Evidente que essa leve pincelada a respeito da sua personalidade, do que ele pensava realmente, sirva não apenas de um comecinho, de um beabá. O beabá de Maquiavel lhes foi apresentado. Por favor, aprofundem o pensamento maquiavélico e saibam que Maquiavel não foi o lobo que todos dizem que foi, nem o santo que alguns dizem que foi. Fiquem com Deus, por favor, e até semana que vem para um novo encontro, onde eu lhes estarei falando, sobretudo, de um tema extremamente interessante. Até lá, muito obrigado. Se gostarem, cliquem no like aí, vai fazer bem para todo mundo, tá bom? Um abraço, tchau.